Olá, queridos pais, a paz de Cristo. Espero que todos tenham tido uma feliz e abençoada Páscoa e nós estamos aqui novamente para mais uma semana que vai começar, uma semana de catequese, com o nosso vídeo explicativo do encontro número 7, que é o encontro dessa semana. Então, vamos lá ver o nosso encontro, né? O nosso encontro ele começa com o título Abraão, o pai da fé, e lembrando para a gente entregar as atividades na missa dominical do dia 23 e 24 de abril. Tá? Encontro 7 de 41. E a gente começa esse encontro, né, nosso primeiro tópico, que é a oração inicial, lembrando que nós vamos falar de uma figura que foi exemplo de fé, que é Abraão. E para começar, a gente convida os pais a contar aos catequizandos quem é que ensinou para eles sobre Deus, né? Quem foi que ensinou para você, papai, você, mamãe, sobre Deus? Ensinou primeiras orações, ensinou alguma coisa sobre a igreja, sobre quem era o papai do céu? Isso foi a mãe, foi a avó, foi um catequista, um padre, né? Quem é que vocês lembram? Então, contem isso para as crianças e vamos começar rezando por essas pessoas e também pedindo que Deus siga despertando vocações no nosso meio. Nós vamos fazer o sinal da cruz e vamos rezar a oração pelas vocações que está aí na folha de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Na sequência, nós vamos introduzir Abraão, né? Lembrando que a Bíblia, muitas vezes, ao tratar de Deus, fala Deus de nossos pais. Então, é muito comum lá no Antigo Testamento aparecer: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de vossos pais. Né? E o povo hebreu falava de Deus assim porque a fé era passada de geração em geração. Então, o pai contava para os filhos sobre Deus, e os filhos, quando cresciam, contariam para os seus próprios filhos sobre Deus. Né? Era uma fé que ela era oral, né? Ia da palavra, era contada. Muito antes de ser escrita a Bíblia, ela foi vivida e depois narrada, para depois ser escrita. E isso tudo começa com o primeiro patriarca do povo de Deus, Abraão. Lá no capítulo 12 do livro do Gênesis, nós vamos ver que Deus escolhe Abraão para ser o pai de todo o seu povo. Abraão morava em Ur, na Caldeia. Naquela região ali, os povos acreditavam em muitos deuses. Eram povos que a gente chama de politeístas, acreditavam em muitos deuses. E Deus aparece para Abraão, escolhe Abraão para ser pai de seu povo. E Abraão vai aceitar essa escolha e ter só Deus como seu Deus. Aqui nós vemos embaixo, né, um pouco da estrutura do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Né? Abraão era pai de Isaac, foi pai de Jacó. Né? Tem outros descendentes aqui e vai ter uma grande descendência. E por isso a gente evolui para falar das promessas que Deus fez a Abraão. Então Abraão era uma pessoa muito idosa e que sonhava ter um filho, mas sabia que pela idade dele, a idade da esposa dele, isso era quase impossível. Quando Deus escolhe, Deus faz 3 promessas a Abraão. Abraão, sai da tua terra, que eu vou te dar uma terra maravilhosa, uma terra onde corre leite e mel. Então foi a primeira promessa, uma terra maravilhosa, a terra prometida. A segunda promessa é que Abraão teria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto as areias do mar, e ter muitos descendentes. E a terceira promessa é que por meio da descendência de Abraão, por meio de um dos seus descendentes, todas as nações do mundo seriam abençoadas. E aí a gente evolui no encontro dizendo que muitas pessoas podiam achar que Abraão tinha enlouquecido em acreditar nessas promessas, né? Por que ele sairia da terra dele por causa de um Deus único, ao invés de poder acreditar em vários deuses, né? O Deus da agricultura, o Deus da colheita, o Deus da chuva, o Deus da tempestade, como aqueles povos acreditavam? Abraão largaria tudo, largaria a família dele, os pais dele, sairia da terra para ir para um lugar que ele nem sabia onde é que era, por causa de um Deus único que estava chamando ele. Poderia ser visto como loucura, né? Também podiam ver como loucura ele acreditar que ele teria uma grande descendência sendo tão velho.
mas Abraão confiou plenamente em Deus, por isso ele foi chamado de o pai da fé. Ele acreditou mesmo sem ver. A gente fala muito hoje, né? Eu sou que nem São Tomé, né? Eu quero ver para crer, né? Nós queremos ver para depois acreditar. E Abraão acreditou sem ter visto, né? Acreditou sem ter visto. Então, São Paulo diz na carta aos Romanos que Abraão esperou contra toda a esperança, né? Acreditou no impossível. E a carta aos Hebreus diz que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Então ele foi a pedido de Deus sem nem saber para onde ia. A gente fala um pouquinho das 3 promessas, né? A primeira, então, que ele receberia uma terra maravilhosa. E ele sai de Ur, na Caldeia, vai passar lá por Harã, vai ao Egito, para depois chegar a Canaã. Toda uma caminhada muito complicada que o livro do Gênesis vai narrar até Abraão receber realmente a posse de Canaã, a posse da terra prometida. A segunda promessa, vocês lembram, ele teria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e as areias do mar, né? Deus leva Abraão e diz assim: Abraão, olha para o céu. Conta as estrelas do céu, se é possível, Abraão. Hoje, nos nossos dias, é mais difícil enxergar essas estrelas do céu todo, mas se a gente for para um lugar escuro, a gente vai ter uma visão de céu parecida com o que Abraão tinha, né? Eram muitas estrelas. Então Deus promete a ele essa descendência e Deus cumpre, né? Abraão vai ter Isaac como filho, vai ter outros filhos também, né? Isaac vai ter Esaú e Jacó. Jacó vai ter os 12 filhos que vão formar as tribos de Israel, e aí vai descender todo o povo de Deus, o povo hebreu, povo escolhido por Deus, da descendência de Abraão, conforme tinha prometido. Mas tem a terceira promessa, né? Que por meio de um descendente de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Então, no encontro de vocês, a gente vai exercitar, né? Tem 3 perguntas baseadas aí no livro do Gênesis: o nome da mulher de Abraão, o local para onde eles foram, né? A terra prometida, e o nome do filho de Abraão. E essas respostas estão nesses pontos aí. Gênesis capítulo 17, versículo 15, Gênesis capítulo 12, versículo 5 e Gênesis capítulo 21, versículo 3. Depois nós temos uma iluminação bíblica, que é uma história que está lá no Gênesis 22, uma história muito importante, em que Deus testa a fé de Abraão. Deus sabia que Abraão confiava muito nele, mas Deus dá para Abraão aquilo que Abraão sonhava, que era um filho. Deus faz nascer Isaac. E quando Isaac já é maior, Deus pede a Abraão que mate Isaac, que sacrifique Isaac. Olha que pedido forte, né? Por que Deus será que pediu isso para Abraão? E aí nós vamos ler nessa passagem do Gênesis, capítulo 22, versículo 1 a 12, Abraão atendendo ao pedido de Deus, Isaac subindo o monte para fazer o sacrifício, carregando as lenhas nas costas e não entendendo muito bem o que ia acontecer, perguntando para Abraão onde é que estaria o cordeiro que seria sacrificado, né? E Abraão dizendo: calma, meu filho, que Deus proverá. E quando chega lá no alto, Abraão, fiel a Deus, vai fazer o sacrifício e Deus impede, o anjo de Deus impede o sacrifício e entrega a Abraão um cordeiro envolto a espinhos para que fosse sacrificado. E por que essa passagem é tão importante? Porque ela fala para a época de Abraão, ela fala da época de Jesus, que é muito tempo depois, e ela fala para os nossos dias de hoje também, né? Para a época de Abraão, ela dá um grande ensinamento. Aqueles povos politeístas costumavam sacrificar os filhos, sacrificar crianças para agradar os deuses. E Deus diz para Abraão claramente: eu não quero sacrifício, Abraão, eu quero a fé, eu quero a confiança, não quero que morram crianças por minha causa. Esse é um grande ensinamento que o povo judeu vai acolher mesmo com outros povos, depois continuando a sacrificar crianças, tá? Mas quando eu falei que fala também para a época de Jesus, se vocês olharem o filho, né, Isaac, carregando as madeiras nas costas, subindo o morro para ser sacrificado, é a prefiguração de Jesus, o Filho de Deus, subindo o morro do Gólgota, carregando a cruz nas costas, a madeira da cruz nas costas. Quando a gente olha ali o Isaac sendo posto para sacrifício, né, o Filho de Deus sendo entregue para sacrifício lá com Jesus. E também o cordeiro no meio dos espinhos, lembrar que Jesus é o Cordeiro de Deus e foi crucificado com uma coroa de espinhos na cabeça. Então, todo o Antigo Testamento que nós vamos ver vai apontar para o Novo Testamento, vai apontar para a história de Jesus. Aí tem um novo exercício aqui, né, em que são 3 perguntinhas, né? O que Deus pediu para Abraão? Abraão obedeceu a Deus,
Deus deixou Isaac morrer? São perguntas e respostas simples. E depois vem uma explicação que é basicamente o que eu falei agora, né? Que os povos costumavam matar crianças, que Deus mostra que Ele é o Deus da vida, que olhando para Isaac a gente vai enxergar a prefiguração do sacrifício de Jesus, mas ali no final vai falar uma coisa que é importante. Abraão recebeu a primeira promessa, a terra prometida, recebeu a segunda promessa, que era a descendência numerosa, mas ele acreditou na terceira promessa, mesmo não tendo recebido ela quando ele estava em vida, né? Em que dizia que por meio da sua descendência todas as nações seriam abençoadas. Isso vai se cumprir lá com Jesus. Jesus vai trazer a salvação para todos os povos. Jesus é um descendente de Abraão, né? Ele nasce no meio do povo hebreu. E Jesus, quando sobe ao céu, ele diz: ide por todo o universo, ide a todas as nações, né? Fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele deixa essa mensagem. Agora já não é mais o povo hebreu que é o povo escolhido. Todos os povos do mundo são o povo escolhido. E Jesus, um pouco antes, ainda em vida, ele fala: quando Abraão viu o meu dia, ele se alegrou, né? Então Abraão, vendo o dia de Jesus vir ao mundo, né, vendo a vida de Jesus, se alegrou por ver a terceira promessa cumprida. Se nós hoje vamos à igreja, temos catequese, acreditamos em Jesus, conhecemos Deus, é porque a partir da fé que Abraão guardou, os descendentes mantiveram, e Jesus, vindo ao mundo, espalhou por todas as nações e abençoou todas as nações, conforme Deus havia prometido a Abraão. Nós vamos para o encerramento, em que a gente leva sempre um compromisso para a semana, né? E nesse compromisso da semana é a gente exercitar a nossa fé. Como é que a gente pode ficar mais parecido com Abraão, mais próximo de Deus, né? Então tem alguns exemplos aqui: a gente rezar em família, rezar sozinho no nosso quarto, rezar na hora da oração, da refeição, né? A gente lê a Bíblia, é uma maneira da gente ficar mais próximo de Deus, ser mais parecido com Abraão. A gente participar da missa, entender a missa, são maneiras em que a gente se aproxima de Deus e a gente segue o exemplo do nosso pai Abraão, nosso pai da fé. Vamos fechar rezando o Pai Nosso e finalizando com o sinal da cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a nossa semana seja muito, muito abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.